Sejam todas e todos bem-vindos à Congregação Espírita Francisco de Paula do Riachuelo, o nosso amado Francisquinho. Que seja uma noite de muita paz, de muito conforto. Nosso acerca da doutrina dos espíritos e que a espiritualidade amiga nos acompanhe nesse trabalho de caridade da noite de hoje e que Jesus nos aceite como instrumentos de trabalho, embora imperfeitos. Vamos pedir a Leia que leia uma mensagem de ambientação. Mais uma vez, é um pouquinho grande, mas é muito bonita, é do livro Sol das Almas, de Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Vocês querem no PDF, ele é lindo esse livro. Então, é ano após ano. Ninguém evolui um dia ou para um dia apenas. Carecemos de tempo para entender o bem e praticá-lo diuturnamente, absorvendo-o em profundidade na alma para o eterno futuro. Um só pensamento bom, um só ato digno, uma só lição assimilada não nos bastam à melhoria. É necessário repetir testemunhos de aprendizado e renovação. A fraternidade há de avivar-nos o raciocínio, vincar-nos a memória, calejar-nos as mãos e modelar-nos a vida. Eis porque o espírita, na experiência terrestre, precisa repisar atitudes, transpirar-se no dever e persistir no posto individual de trabalho, ano após ano, para só então se sentir realmente sintonizado com os bons espíritos e com os desígnios do alto, mantidos a seu respeito. No setor administrativo da instituição doutrinária, há de conhecer tão bem o seu mister que nenhuma decepção no mais o surpreenda. No estudo, há de desarticular tantas mesas, consumir tantas cadeiras e deformar tantos livros e material correspondente, sem perceber que duvidará de semelhantes desgastes. Na mediunidade, há de amar e compreender tantos espíritos e os homens que qualquer incompreensão não mais lhe fará perder a paciência. Na exemplificação da verdade, há de se familiarizar tanto com as necessidades das criaturas que penetrará os anseios do próximo, em muitas ocasiões apenas por vê-lo. Na assistência social, há de se inteirar tanto dos menores problemas que lhe dizem respeito, segundo as épocas do ano, as pessoas, os desfavorecidos, os sofrimentos, que se espantará ao perceber o quanto conhece de ciência mental e de vida prática. No culto do Evangelho, há de abordar tantos temas e lições, enfrentando tantos imprevistos e dificuldades, que o terá para si na condição de tarefa claramente imprescindível. Na imprensa e na tribuna espírita, há de se habituar tanto com o manejo dos efeitos das palavras, que as cultivará e selecionará com devotamento espontâneo. No campo das provas necessárias, há de exercitar tanto entendimento e tanta paciência diante da dor, que acabará sofrendo todas as humilhações e tribulações da romagem terrestre, que o equilíbrio de quem atingiu inarredável serenidade. Confronta o teu período de conhecimento do espírito com o serviço que apresentas na existência humana. Lógica disciplinando diretrizes, esperança enriquecendo ideais, entendimento clareando destinos. O Espiritismo faz o máximo por nós, sendo sempre o mínimo esforço que fazemos por ele. Nós, empreendimentos que nos cabem auxílio a nós mesmos no seio da humanidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Graças a Deus, né? Mensagem bonita, muito bonita mesmo. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos nós, vossos filhos, a implorar o vosso amparo e a vossa proteção
para o trabalho de caridade da noite de hoje. Que encontremos aqui, Senhor, o conforto para nossas almas, o alívio para as nossas dores, a luz para a nossa caminhada. Que Jesus, o Cristo de Deus, o nosso amado Mestre, possa estar conosco e nos aceitar como instrumentos imperfeitos, trabalhadores da sua seara, mas repletos de boa vontade. Que uma guia de luz envolva o nosso ambiente, nos trazendo a segurança necessária para o trabalho de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pedimos agora ao nosso irmão Mário que leia para nós uma passagem da Boa Nova de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Boa noite, meus irmãos. A leitura do Evangelho está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos de vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas vossos irmãos, saudades, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa amada Regina Rio, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Boas vibrações para você, amada. Que Jesus e o Pai Jacó te envolvam. Bom, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, né, dividindo, né, o que eu estudei, o que é interessante quando a gente faz um estudo, como a gente reflete, né, sobre temas que a gente já leu 500 milhões de vezes. E aí, de repente, aparece um autor que você também já leu 500 milhões de vezes, e você lê assim: opa! Isso eu nunca li, eu nunca prestei atenção, né? Então, o estudo é sempre essa chance, né? E eu sempre penso que o estudo também é o que baseia a nossa prática. Então, o mais importante é colocar em prática. E aí a gente vai corrigindo, né, o que vai aparecendo, porque vão aparecendo outras chances da gente aprender, e a gente aprende sempre muito com quem caminha conosco, né? Muitas vezes a gente mergulha tanto nos livros e a gente esquece do quanto quem caminha conosco nos ensina, né? E a gente perde excelentes oportunidades de aprendizado. Então, eu queria dividir com vocês esses pensamentos, né? E o que eu também peguei dos livros, né? Então, com a graça de Deus, Jesus, Francisco de Paula e Pai Jacó, que tenhamos essa noite de entendimento entre nós. O nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não podeis servir a Deus e a Mamon, itens 1 a 4, e é o início do nosso estudo mesmo desse capítulo, né? A gente está começando agora. Então, a gente vai começar pela passagem de Lucas, que está logo no início mesmo do capítulo, e lembrando que essa passagem fecha a parábola do administrador infiel. É o último pedacinho, quando Jesus conclui essa parábola, que diz, quando Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir
a Deus e a Mamon. Então, a gente lembra que Mamon era o deus dos tesouros, era um deus sírio e fenício, que era considerado o deus dos tesouros. E em hebraico, Mamon significa dinheiro, riqueza ou bens materiais. Mas a gente pode hoje, né, já ver também Mamon ligado também ao mau uso, né, ou uso egoísta da inteligência, né, do trabalho, da nossa parte social, da nossa parte moral, né? Então, a gente vê aí um Deus que oprime, um Deus que escraviza. Mamon significa sempre isso, né? Quando a gente se perde da gente, se torna escravo. Porque se a gente for pensar nas riquezas, o dinheiro, ele é neutro. Ele não é bom nem é mal, né? Bom ou mal vai ser o modo como o adquirimos e o modo como o empregamos. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, porque senão a gente se torna aquele que só fala mal de uma coisa que foi colocada a nosso alcance para o bem, para fazer o bem, para o progresso, para o desenvolvimento, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. E quando Jesus, nessa passagem, ele nos chama a atenção para observarmos a integridade do nosso amor a Deus, no cumprimento das leis divinas. E quando ele pergunta sobre essa integridade, ele nos alerta, né, sobre o perigo de ter o coração dividido entre Mamon, que representa os valores transitórios e que acabam, mas que pode escravizar, através da cobiça, da ganância e da avareza. E se a gente for observar, são todas essas características, são filhos do orgulho e do egoísmo. Esse é Mamon que pode nos escravizar. Por isso, não só em bens materiais, né? Mas, às vezes, em bens intelectuais, em muitas coisas, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E Deus, que a Joana de Ângeles nos fala, que faculta a riqueza, proporcionando recursos ao ser humano para desenvolver a consciência e ampliar os sentimentos superiores. Então, olha como a gente pode fazer um excelente emprego, né? Então, quando temos um coração dividido, partido, nós temos o quê? Um coração rompido. É o corrupto. E aí, a gente tem esse coração quebrado em pedaços. Quando isso acontece, nós nos afastamos o quê? Da nossa origem, da nosso DNA divino, da nossa origem espiritual, da nossa essência divina. Nós perdemos realmente a integridade. Então, nós devemos refletir isso sempre, se somos, né, os donos dos bens, do dinheiro, do intelecto, do que seja, né? Ou se eles é que passam a ser os nossos donos. Porque muitas vezes existem pessoas, né, que se deixam comandar pelo dinheiro, por posição social, por posição de mando, né? E quando ela vê, a vida dela está a serviço de Mamon. E passa a adorá-la como um Deus. Então, é capaz de todos os sacrifícios, né? Coisas que a gente vê assim, meu Deus, como é que por que essa pessoa está fazendo isso? Não é? Às vezes, por bens que já estão mais do que consolidados, por coisas, e você perde essa noção. Né? Eu sempre brinco, isso eu devo ter aprendido em vidas passadas, eu sempre pergunto, o dinheiro não é quanto ele vale, é quanto ele custa. Quanto ele custa a mim como ser humano? Quanto que ele me custa? Não é? Porque às vezes, para você ganhar muito dinheiro, você abre mão da sua vida. E você diz assim, eu estou fazendo isso pela minha família. Não, meu amigo, não está.
Você não está percebendo, mas você já está servindo a Mamon. Sem perceber. Porque aí você quer mais, mais e mais. E isso em posição social, dentro de uma empresa, dentro de um trabalho voluntário, né? Que vassoura? Que vassoura não, meu filho. Que é vassoura não é para mim? Que é isso? Passa a vassoura para outra. Eu estou aqui, eu sou o dirigente. O que é isso? E a gente não se toca disso. Eu estou falando dessa forma porque é difícil para a gente, sabe? A gente tem essa coisa do orgulho. A gente tem, ou a gente admite isso e pode se olhar com amor e dizer, opa, volta aí, né? Ou a gente vai nessa ilusão, né? Então, a gente não pode também se esquecer que a nossa condição é de usufrutuários e gestores dos bens que encontramos, adquirimos e deixaremos na Terra. Sejam eles bem materiais ou títulos, posição social, o que for. Vamos deixar tudo aqui, porque todos eles são colocados em nossa caminhada como oportunidade de desenvolvermos as nossas virtudes. Aí sim, o nosso verdadeiro tesouro. Não é? E a gente desenvolve isso o quê? Através do trabalho. Né? Através do exercício do livre-arbítrio, do senso social e moral. Porque eu não posso ter um senso moral se eu não tiver senso social. Se eu não me ver como um indivíduo pertencente à humanidade, todos irmãos, filhos do mesmo pai, que senso moral eu vou ter? Então, a gente também pode refletir sobre isso, né? Porque todos os recursos que chegam às nossas mãos são para auxiliar o progresso de todos, de acordo com a lei de amor, justiça e caridade. Então, nós somos responsáveis e responderemos pelo uso que tivermos dado, não apenas aos valores materiais, mas também aos valores do próprio espírito. E Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, nos fala que a aquisição de valores propicia e estimula o trabalho incessante, motivando o homem à renovação das forças e aos empreendimentos que promovem o progresso do próprio e da sociedade. Não nos esquecendo que a inteligência, a saúde, as aptidões gerais constituem recursos valiosos de que se deve utilizar com sabedoria o espírito, a fim de dar conta da aplicação que foi feita. Então, olha que interessante aqui, isso eu até sublinhei, né? A renovação das forças e aos empreendimentos. Então, é a prática. Tem que ter o trabalho, né? A gente tem que empregar esses recursos. E isso, às vezes, a gente tem e a gente faz igual aquele rapazinho do talento, né? Guarda, né? E não usa, né? Então, Jesus convidava todos a buscar o reino dos céus e além da matéria. E ele fazia isso, né? Sempre contando histórias ou aproveitando ocasiões que se apresentavam. E aqui no nosso evangelho tem aquele jovem, não é? Que chega até Jesus e já chega assim, bom mestre. Aí Jesus já foi, né? Por que me chamas de bom? Bom é Deus que está no céu, né? Deus que é Pai. Então, olha só como que já se começa o diálogo, não é? Já tentando a conquista, não é? Então, quantas vezes a gente faz isso também, gente? É interessante a gente observar, né? Se observar nas historinhas aqui, né? E ele pergunta, né? O que ele deve fazer, né? Para chegar, né, à vida eterna. E Jesus fala, guardar os mandamentos. Aí ele pergunta, que mandamentos? Como assim? Ele era um jovem judeu, que mandamentos? Ele conhecia o Pentateuco de trás para frente e para trás, gente. Né? Que mandamentos? Claro que ele sabia. Sabe quando a gente pergunta alguma coisa para alguém que você quer ouvir a resposta que você sabe? Então, esse menino, que era um jovem, né? E jovem gosta de fazer isso. Ele vai, e Jesus, com a maior paciência, fala para ele
todos os mandamentos, né, que ele tem que guardar. E aí ele responde, né? Isso eu já faço. Eu imagino o diálogo, né, desse menino com Jesus, porque imagina na frente de todo mundo, mas isso eu já faço. E aí Jesus, o que faz? Repreende? Não. Jesus ele faz uma perguntinha para ele pensar, para ele chegar naquele diálogo de frente, né? Olho no olho. E aí Jesus fala para ele: se queres ser perfeito. A palavra é perfeito, porque ele queria que Jesus dissesse para ele que ele está fazendo tudo, ó, bacana. Ele queria passar dessa forma, né? Era importante para ele, né? Então Jesus pergunta para ele: se queres ser perfeito, vai. Vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. Ele não estava preparado para isso. Jesus sabia disso. Mas Jesus ali deu a ele a oportunidade de refletir até onde ele tinha ido. Conhecer os mandamentos, praticar os mandamentos, isso é um caminho. Mas o caminho é longo. Ele ainda teria um longo caminho, não é? Para chegar até a perfeição relativa. E é isso que Jesus ensina não só para ele, para todos que estão ali, né? E Jesus ele fala a questão da riqueza, da posse, porque ele sabia o quanto nós, encarnados, né, temos essa fixação mesmo, porque tem a ver também com conservação, né? O dinheiro é importante para as obras, para a ciência, para tudo. A gente só tem que ter cuidado como usa, né? E que importância a gente realmente dá. Então, Jesus vai conversando com ele. E aí, a Joana de Ângela fala que quando Jesus se reportou aos ricos com palavras duras, não se deteve somente aos que possuíam bens materiais, mas também aos possuidores de exacerbado orgulho, incomum dureza de coração, de rancor, de ódio, presunção e avareza, que guardavam como bens e dos quais não se dispunham a se libertar. Jesus ele vai sempre ensinando isso, porque Rodolfo Caligares, no livro também Parábolas Evangélicas, ele fala que renunciar a tudo quanto se possua, condição sem a qual não se pode ser verdadeiro discípulo de Jesus, não significa certamente por fora os nossos bens. Porquanto, se assim o fizéssemos, teríamos de recorrer à ajuda dos outros. O que quer dizer é que não devemos ter por eles um apego tal que nos impeça de dar-lhes a justa aplicação para que foram confiados. E logo depois, Kardec escolhe, né, o outro pedaço, que primeiro ele começa assim, né, olha, vocês estão achando que já estão muito bem, o caminho é longo, agora vamos para a segunda parte, que é o preservar-se da avareza. Vocês lembram o que é avareza? Porque eu fui procurar no dicionário e eu fiquei assustada. Eu falei, Jantem, é tudo isso? Que coisa! Por isso Jesus chama tanta atenção. Então, a gente vai ler aqui e volta lá para a avareza, né? Então, no meio da turba, o homem lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe diz, homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou. Esse acrescentou é fundamental. Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. E aí ele conta a história, né, do homem que já tinha tanto dinheiro, e que acumulava tudo que ele tinha em celeiros, ele guardava tudo egoisticamente,
E ele pensa, então, mas agora tem mais ainda, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou construir mais celeiros, não é isso? Vou guardar mais e mais e mais. Né? E ele fala, né? Ele diz, e direi para minha alma, descansa, para minha alma, olha só, o que a minha alma vai fazer com aquele recurso material todo que ele estava ali egoisticamente guardando, não é? E aí ele fala, né? Tens de reservas muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico diante de Deus. E eu lembro que há muito tempo, eu vou falar que foi Joana de Ângeles, mas eu não tenho muita certeza, que eu li que quando a gente chegar, né, na verdadeira vida, ninguém vai nos perguntar o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Vão nos perguntar quanto amor nós colocamos em cada coisa que nós fizemos. Né? Então, eu chego a ficar arrepiada, que eu falei, gente, jura? Nossa, tem que mudar muito? Então, e a gente realmente, esse é o nosso tesouro. Né? E aí a gente pergunta de novo, o que é avareza? A avareza é o apego demasiado e sórdido ao dinheiro, de quem vive para adquirir e acumular riquezas. Por extensão, a avareza é falta de generosidade e é sinônimo de mesquinhez e sovinice. É forte, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente também classifica alguém de avaro, né? Quando a gente fala de avareza, né? Porque é muito grave. Por isso é que Jesus chamava tanta atenção, né? Para a gente não ter muito cuidado, né? Com o apego excessivo aos bens terrenos. E no livro Parábolas que Jesus contou e valem para sempre, a Terezinha Oliveira nos fala que o título dessa parábola, né, é o rico insensato ou o rico louco. Por que louco? Louco porque, envolto pela ilusão, pensava ser permanentes, né? E pertencentes a ele os bens adquiridos e egoisticamente acumulados, sem qualquer emprego para amenizar as necessidades e sofrimentos alheios. E Caligares nos fala que a avareza, a sórdida e feroz avareza, quando passa a comandar nossas ações, sufoca todo e qualquer sentimento nobre e altruísta que se contraponha à ideia fixa de aumentar e aumentar os haveres. Esquecem-se de que, quando menos o esperarem, serão arrebatados pela morte, tendo que deixar aqui toda a fortuna que acumularam durante a vida, para que outros a desfrutem ou esbanjem a seu bel prazer. E aí a gente tem sempre aquela desculpinha, né? Que é sempre para a família, né? Nunca para a gente, né? Sempre para a família, né? E aí eu lembrei de um ditado árabe que eu acho ótimo, que diz assim: o avarento guarda seus bens para o futuro marido de sua mulher, genros e noras. Então é bom pensar, né? Antes de ser tão avarento, porque para onde que vai isso tudo? E a gente sabe que muitos espíritos desencarnam e chegam na espiritualidade tão ligados ao dinheiro, aos bens, né? Ou aos títulos, né? Querendo ser chamados de doutor, ou quando tinham os nobres, né? Ser cheios de coisa. Como é difícil isso. Por isso que Jesus chama tanta atenção. Não deixe chegar a esse ponto. Né? Então, Jesus falava da avareza para os que ouviam. E, em sua maioria, quem ouvia Jesus, gente? Eram os ricos? Os poderosos? Eram? Ou eram os pobres?
Hein? Eram os pobres. No máximo, a classe média. Não é? Poucos eram os ricos que estavam ali presentes. Mas Jesus, ele nos conhece e sabe o quanto é fácil nos deixarmos levar pela posse dos bens materiais, alimentados pelo nosso orgulho e recrudescendo o nosso egoísmo. Então, o mestre nos chamava a atenção, e a chamada é válida até hoje, para que usemos com sabedoria os valores espirituais e materiais que Deus tenha nos confiado. E com dedicação e fidelidade, procuremos multiplicar esses talentos em benefício de todos, a fim de sermos ricos para com Deus, como diz a Terezinha de Oliveira. Então, a gente repete a frase de Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. E existem muitas formas de avareza. Então, tudo aquilo que guardamos e não usamos para o bem de nós mesmos e do próximo, isso se perde. Fica lá naquele celeiro. Então, vamos pensar nisso, porque às vezes a gente fala assim: eu já me aposentei, o que eu posso fazer? Minha vida está assim, está assado. Você era o quê? Você era professor? Gente, tem tanta gente precisando de professor. Todo trabalho voluntário precisa de professor. Tanta gente precisando se alfabetizar. Nós somos um país que somos muito carentes. Então, é bonito você ver, como já teve professores em praça pública dando aula de graça. O que a gente tem a gente pensar? É legal a gente pensar sobre isso, não é? Para a gente não erguer celeiros e deixar tudo que a gente já tem guardadinho sem dividir, não é? Então, Emmanuel, pela psicografia do Chico, no livro da Esperança, ele fala: não digas assim, que a propriedade não existe, ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. E no Evangelho, nesse mesmo capítulo 16, no item 9, diz: o homem só possui em plena propriedade aquilo que ele é dado levar desse mundo. E aí a gente encerra o nosso estudo com a história de Zaqueu. E eu acho sensacional, se a gente for percebendo, ele vai num caminho, e aí ele nos fala sobre a avareza, e Kardec escolhe a história de Zaqueu. E Zaqueu foi aquele que acordou ao encontro com Jesus, ao encontro de saber que Jesus estava ali, do que Jesus fazia, ele acordou. E aí ele acordou desse sono, desse pesadelo da avareza, e ele muda a trajetória. Assim, nosso melhor exemplo, daquele que está ali. A gente erra, mas a gente tem a chance de mudar. E todos que passam por esse encontro com Jesus no Evangelho mudam. E mudam na prática. Na prática. Nós ainda estamos tentando entender Jesus, alguns muito intelectualmente, mas esquecendo de exemplificar no nosso dia a dia. Foi a leitura que a Leia fez. Eu achei muito interessante. É no dia a dia, gente. É no dia a dia. Vamos fazer igual Zaqueu. Errei. Vou lá e vou ressarcir. E vou fazer. E vou buscar. O nosso caminho, Jesus é o caminho do amor. Então, quando Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos e provavelmente também agia de uma forma assim, não muito lícita em várias ocasiões. Então, imagina o quanto que ele era querido, não é? Pela multidão que ali estava. Então, ele realmente ele busca subir na árvore
Não é porque ele era tão baixinho, não, porque imagina passar no corredor polonês, não é? Então ele já vai e sobe na árvore para ver Jesus. Mas esse subir na árvore também tem um outro significado. Quando a gente faz uma prece, quando a gente quer estar perto de Jesus, nós não temos que elevar a nossa vibração? Zaqueu também fez isso. O subir na árvore é também chegar mais perto, é elevar a vibração. Então, Jesus sentiu essa vibração de Zaqueu, né? E Zaqueu, então, ele pousa na casa de Zaqueu, com aquela fofocada toda falando bibi, não é? Lá, contra isso, e ele vai, e ele fica. E Zaqueu chega e fala, eu vou ressarcir tudo que eu tirei. Eu entendi que o que eu fiz foi errado. Esse encontro com Jesus traz de volta Zaqueu à vida. O que esse encontro com Jesus faz? Lembra que lá no início a gente falou do cor rompido? Do coração rompido? Jesus, esse amor, essa cola que une novamente o coração dele, de Zaqueu. E não faz só isso com Zaqueu. Está aí, para todos nós. Então, a gente vai fazer muitas coisas, gente, nessa vida. A gente muitas vezes vai estar a serviço de Mamon, outras vezes não. Mas a gente tem que sempre voltar e buscar novamente Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas não intelectualmente. Jesus não era um místico. Jesus esteve entre nós. É usar esse amor para a gente colar esse coração de novo, até um dia que até aquelas cicatrizes desapareçam, né? Que é a nossa evolução. Né? Quando a gente chegar lá na perfeição relativa, esse amor vai ter colado de uma forma, nós vamos estar íntegros novamente, né? E aí a gente vai ter caminhado, né? E vamos caminhar mais com certeza, né? Então, se vocês ainda tiverem uma paciênciazinha, eu vou ler um pedacinho de Leon Denis. Pode, tia Aurora? Sobre o amor, que é essa cola, né? Que devolve a integridade para nós. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala: o amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abrasa todos os seres. Deus é o seu foco. Como o sol se levanta indiferentemente sobre todas as coisas e aquece a natureza inteira, o amor divino vivifica todas as almas. Seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com luzes trêmulas o fundo de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar. As parcelas de vida moral, os germes do bem que neles repousam, fecundados pelo foco supremo, dissipar-se-ão um dia, florescerão, até que estejam reunidos numa mesma comunhão de amor, numa fraternidade universal. E aí a gente vai riscar no dicionário a palavra avareza. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Obrigada, tia Regina, pelo estudo, muito, muito bom. Trouxe bastante informação para nós, bastante conhecimento. E Leon Denis é uma beleza, né? De uma poesia, de uma sensibilidade. Muito obrigada, tia Regina. Vamos agora, já que fomos tão alimentados, vamos fazer a irradiação, pedindo ao Pai por todos os nossos irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pai de amor e bondade, Jesus, amado Mestre, Francisco de
Paula, patrono da nossa casa, Pai Jacó, mentor do nosso querido Francisquinho, e toda a espiritualidade trabalhadora da casa de Francisco de Paula, a todos vós imploramos amparo e proteção para toda a humanidade, para todos aqueles que sofrem, precisando de um lenitivo, de um conforto, de esperança, para todos aqueles que fazem sofrer e precisam de luz, de conhecimento, de encontrar com o Divino Mestre e modificar sua caminhada. Imploramos, Jesus amigo, médico dos médicos, que onde houver um enfermo, um sofredor, haja também um irmão amigo a seu mando para confortar, consolar, fortalecer, manter acesa a chama da fé e a certeza de que o Senhor está presente junto de cada um sofredor. Abençoa, Jesus querido, o nosso Brasil e todos os brasileiros. Que haja paz, que haja harmonia, que haja equilíbrio no nosso país. Que nós possamos nos amar uns aos outros, acima das nossas diferenças, dos nossos gostos, das nossas ideias diferentes. Olhai por cada lar, por cada irmão ou irmã desempregado. Olhai pelas nossas crianças e nossos jovens que precisam crer e ter um futuro à sua frente. Abençoai a casa de Francisco de Paula, Senhor. Dai a todos que a compõem, médiuns, voluntários, funcionários, frequentadores e amigos. Dai a todos a sua paz e aumentai em todos nós o amor à nossa querida casa. Abençoa também o lar de Francisco, todos os vovôs e todos os irmãos que lá estão. E dê, Senhor Jesus, aos nossos lares a sua paz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pedimos agora ao nosso irmão Eduardo que faça a prece para os desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Jesus, nosso mestre Francisco de Paula, nossos irmãos trabalhadores da Seara do Mestre Jesus, de Francisco de Paula, de irmão Jacó. Estamos aqui reunidos, nesse momento, unidos num só pensamento, para pedir por aqueles nossos irmãos que já voltaram à verdadeira vida, por aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades, ainda levados pelas sensações materiais, que ainda não conseguiram se desligar da matéria, por aqueles irmãos que não entenderam que a passagem por aqui, por esse planeta, é uma passagem temporária, mas que é uma oportunidade exatamente para se desligar da matéria e não para se apegar a ela. Que eles percebam que não tem nada de fortuna material com eles,
que só têm aquilo que produziram. Que todos esses nossos irmãos consigam se equilibrar e entender, nas oportunidades que vão ter, com certeza, qual é o verdadeiro objetivo da estada na matéria. Por esses nossos irmãos que decidiram antecipar o retorno à vida espiritual, por ignorância, por desespero, seja por que motivo for, meu Pai, que eles possam se equilibrar, que eles entendam que não estão sozinhos, que sempre estão acompanhados daqueles que os pensamentos deles atraíram. Por esses nossos irmãos que não têm quem olhe por eles, que nossas preces cheguem até eles e que também se equilibrem e sejam ajudados e se ajudem a se libertar dessa dificuldade momentânea. Com a graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. Pedimos agora a nossa irmã Ana Mateus que faça por todos nós a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a Pai Jacó. Obrigada, amigos espirituais, benfeitores da nossa casa, de toda a nossa congregação, dessa congregação como um todo, pelo estudo de hoje, pelas palavras, pelos espíritos que aqui nos auxiliaram, pela nossa irmã que trouxe esse trabalho tão bonito, Senhor. Que possamos estar reunidos novamente no próximo encontro e que possamos aproveitar ao máximo tudo que aqui ouvimos e que isso se reflita em nossas vidas a partir de hoje. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a Pai Jacó. Com a graça de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, do nosso querido Pai Jacó, nós estamos aqui encerrando o nosso trabalho da noite de hoje, com nossos corações repletos de gratidão e na certeza de que na próxima quinta-feira, 19 horas, estaremos reunidos novamente. E vamos pedir à nossa irmã Leia que leia o boletim da nossa casa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao Pai Jacó estão encerrados os nossos trabalhos. A Congregação Francisco de Paula reiniciou as reuniões públicas presenciais de terça às 9 horas, voltou ao seu horário normal às terças-feiras, às quintas, 20 horas, sextas, 17 e domingo às 15h30. Uma nova sessão será aberta no próximo dia 3 de maio, terça, às 20 horas. Para assistir às sessões presenciais de terça-noite, quinta e sexta-feira, acesse a página inicial do nosso site e clique no local correspondente para se inscrever. Caso encontre dificuldade, envie mensagem para o WhatsApp 99807-3120. Já para assistir às sessões de terças de manhã e domingo, não é necessário se inscrever. Basta apresentar o comprovante da vacinação e um documento de identidade. A partir de agora, os pais poderão levar seus filhos, independente da faixa de idade, tá? Qualquer horário das sessões públicas. Basta o responsável informar no ato da sua inscrição a participação da criança. É necessário apresentar o comprovante de vacinação, obedecendo sempre à faixa etária. Atendimento fraterno. Nosso atendimento continua de forma virtual. Porém, a partir deste mês, passou também a ser presencial, acompanhando as sessões presenciais. Visite o site da congregação, www.cfp.org.br, e conheça as atividades virtuais que são realizadas, que está lá na página inicial. E aproveite para se inscrever no canal do YouTube e um dos diversos estudos doutrinários que estão sendo realizados virtualmente.
Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente a do Lar de Francisco. Procure a tesouraria, de segunda a sexta. Clube do Livro Espírita, Francisco de Paula. A maneira de estudar a doutrina e contribuir para a manutenção da casa é associar-se ao Clube do Livro, lançado este mês. Acesse o site da congregação, escolha na página principal a opção para se inscrever e ali você vai encontrar maiores detalhes. As cestas básicas, sempre a nossa campanha das cestas básicas, para compor essas cestas, que elas são entregues mensalmente às nossas crianças e aos assistidos. As doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando sempre o comprovante para o WhatsApp 997866525, ou, se preferir, pode ir diretamente na congregação, na tesouraria. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. O enxoval de bebês, que continua esse trabalhinho já há bastante tempo. Nós estamos agradecendo a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. As entregas diretamente na congregação. E o Lar de Francisco, nossos idosos estão precisando de terapeuta ocupacional para atendimento de acordo com a disponibilidade do profissional. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, EG e XG, preferencialmente da Big Frau, e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, os esparadrapos de micropólio. Tudo isso pode ser entregue na congregação, lá na Tijuca, ou diretamente no Lar de Francisco, na rua Filgueiras Lima, 99, do Riachuelo, no horário de 10 às 16 horas. E o nosso jornalzinho A Caridade, no momento, se encontra na versão digital. Acesse divulgação, Jornal A Caridade.